Eu achei super interessante uma provocação do próprio Scott Galloway, que ele acredita que hoje é o principal metaverso, que é isso aqui. São os AirPods. Para ele, o poder da audição, isso sim te teletransporta hoje para uma outra realidade. Oi, Oiê, tudo bem, tá? que bom. Som bom por aí, tá tudo funcionando. Vamos nos ajeitando. A princípio, eu tô ouvindo bem aqui, você. Então tá. Também, Também? estou ouvindo bem. Tô ouvindo Então, bem. show. Falei, bom, primeira vez Legal. fazendo live no Instagram, né? Olha, Olha que que bom. honra. E comigo, que bom, que bom. Sim, sim. Bom, já tô aqui, Olha ó, só, imprimi uma escola, já tô preparada aqui. mas vai fluindo, a gente vai conversando, vai ser do coração. Você viveu isso que a gente vai falar, né? Então vai ser super gostoso aqui o nosso bate-papo. Boa noite para quem está chegando. Gente, só para vocês assim, me conhecerem, quem está aqui que não me conhece, né? Eu sou a Thaís, eu sou carioca, também moro em São Paulo, assim como a Tati. É, eu trabalho muito nas redes sociais, os assuntos relativos à carreira, né? Muito sobre mudança de carreira, mas tudo que orbita a carreira, né? E tecnologia, inovação, empreendedorismo, empoderamento feminino, investimentos também, por que não? Então, mas assim, o ponto principal aqui, a gente está sempre falando sobre assuntos que orbitam carreira. Eu trago pessoas para conversar comigo. Tem uma série de pessoas aí que já foram convidadas para falar de temas relativos ou assuntos específicos das suas carreiras, coisas que eu julgo ser diferentes, julgo ser interessantes, para todos nós aqui aprendermos um pouco mais. Então, esse é o meu conteúdo. Fiquem à vontade aí para depois explorar um pouco mais lá no meu feed, enfim, meus stories tá cheio de música desse final de semana, porque eu fui no Lollapalooza. Então, até da 24 Demais. horas, tudo sair, foi o final de semana do rock. Mas é isso. E aí eu conheci a Tati há muitos anos atrás, porque a gente teve um projeto juntas. Foi assim que a gente se conheceu. Eu tinha 10 anos a menos, ela tinha 10 anos a menos. Muitas coisas aconteceram nas nossas carreiras nesses últimos anos. E ela é esse mulherão aí, hoje em dia, gerente de inovação, um dos maiores grupos de empresas, né, de shopping centers. Eu vou deixar ela se apresentar, porque assim vocês conhecem ela antes da gente entrar no papo em si, a gente vai esquentando aqui. Vamos lá. Se apresente aí para o povo. Bom, oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou Tatiana. Como a Thaís falou, a gente se conheceu há muitos anos atrás. Na época eu estava começando a minha carreira, comecei ela no mercado financeiro e hoje eu não faço nada a ver com isso. Eu segui uma carreira completamente diferente da minha formação. Já empreendi nesse meio tempo e me encontrei hoje de volta intraempreendendo dentro do mercado corporativo e dentro da área de inovação, né? Então eu trabalho hoje na Safir, que é uma top administradora de shopping center hoje no Brasil. A gente administra 10 ativos em volta do país inteiro. Então a gente tem o único shopping do Acre, a gente tem shopping em Roraima, Manaus, Nordeste, Sudeste. E há 3 anos e meio atrás eu recebi esse nobre convite de começar a área de inovação do zero lá na Safir. Então realmente foi transformador e eu me encontrei nesse mundo onde eu pude colocar, né, unir a minha paixão pelo empreendedorismo, mas dentro de uma carreira executiva, né, dentro desse mundo de tecnologia, inovação, que eu sempre gostei bastante. Então, hoje eu sou a responsável, a líder da área de inovação lá dentro da Safir, e foi por isso, né, já era um sonho antigo participar do SXSW, do South by Southwest. Eu ia em 2020, no ano da pandemia fatídica, e a gente estava uma semana para embarcar. Assim, tudo pago, tudo certo. E aí, 5 dias antes, assim, veio o anúncio da prefeitura lá de Austin cancelando o evento.
E aí foi aquela loucura, né? Tipo, aquela frustração generalizada, mas obviamente, né, com um bom motivo em cima. Sim. E aí, ano passado, eu acabei acompanhando o evento pela primeira vez, participando ativamente, mas da versão online. E esse ano, finalmente, presencial. Ai, que bom. Não, então, gente, a gente marcou justamente porque eu fiquei no Instagram olhando tudo que a Tati fazia lá no evento. E outras pessoas também que eu já acompanho nas carreiras, né? Eu até apresentei uma pessoa para a Tati lá, um amigo meu também que trabalha com inovação, estava presente. Outros brasileiros estavam lá, os canais, né, a Exame, outros canais que falam sobre tecnologia, sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre negócios, estavam fazendo acompanhamento, né, dos conteúdos, do que estava acontecendo. Aí a gente falou, vamos fazer uma live. Eu falei, vamos, você topa, Tati? Quando você voltar, a gente dá uns diazinhos e a gente faz uma live. Eu acho muito legal a gente trazer essa oportunidade para mim mesma e para vocês, por uma pessoa que esteve presente no evento, né? Então, a gente quer aqui que seja um bate-papo bem gostoso. Então, isso foi o que motivou a gente marcar essa live. Que venham muitas outras depois no futuro sobre outros assuntos, Tati. Exatamente. Eu, particularmente, assim, não trabalho no ecossistema de inovação diretamente, igual você, mas eu me senti atraída pelo evento. Eu não conhecia muito antes, não. Isso eu fiquei conhecendo no ano passado, justamente na pandemia, com a história do online. Não era uma coisa que eu conhecia, mas eu me senti atraída porque eu sou uma pessoa que eu sempre amei estar presente em eventos. Eu acho que isso é muito importante para a carreira de qualquer pessoa. Seja um congresso técnico, né, ou seja algo um pouco mais diferente para você fazer relacionamento, por exemplo, né? Então, eu sempre gostei. E aí, isso me chamou muita atenção esse ano, quando eu vi que você foi, o Marcos também, né, do iFood. Eu falei, vou ficar de olho. E aí eu me apaixonei. Quem sabe ano que vem eu não estarei lá também. E isso me chamou atenção. E, claro, você por trabalhar diretamente com inovação. E aí eu já queria começar a primeira pergunta aí. Assim, você acha, eu tenho opinião que sim, né? Mas o que você acha de um evento como esse, de um porte de evento como esse, que traz tanta coisa, tanta novidade, tantas tendências, né? Como é que isso assim, pode ser refletido na vida de qualquer pessoa, né? Que não trabalhe diretamente com tecnologia, com inovação, até porque o evento é de quê? De cinema, de música. Então, aproveita e fala isso pra gente. Conta um pouco como é que nasceu. Eu vejo que você me mandou lá no WhatsApp, no nosso roteirinho. Fala para o pessoal aqui como é que nasceu o evento, qual é a dinâmica do evento, como é que isso pode agregar na vida de qualquer pessoa que esteja presente ou acompanhando um evento como esse. Conta aí pra gente. Sim. Não, eu acho assim, como você falou, né? A experiência de viver um evento físico assim, é incrível, né? Pra gente que gosta de conhecer gente, se relacionar, não tem nada igual. E eu achei, assim, o mais diferente do South by é essa pluralidade de pessoas buscando um repertório diferente, né? Então você tem gente lá muito direcionada a trazer um conteúdo para aplicar na sua empresa diretamente. Tem gente prospectando novos negócios para empreender. Tem gente buscando investimento. Tem gente que está tirando férias. Juro, eu conheci um casal maravilhoso que são super executivos e simplesmente deixaram os filhos no Brasil e tiraram férias para ir relaxar no South by, sabe? Conhecer gente, se conectar. Eu já vi gente que estava há 15 anos numa indústria e já estava saturado daquela indústria e foi lá para ampliar repertório, para conhecer um pouco mais das tendências e repensar a carreira. Então, assim, realmente é uma oportunidade para diversas perfis, né? O SXSW, o South by Southwest, ele é um evento que começou com música. Então, originalmente, ele começou no universo da música e depois ele foi ampliando para olhar cinema, olhar séries, filmes. Hoje ele também tem um braço de educação, de education, que são os 4 primeiros dias do evento. E a maior parte do evento hoje é focada nesse interactive, nesse connection, que é o repertório de inovação, tendências, cultura e criatividade. Então, que fala bastante sobre essas temáticas em geral. Então, normalmente são aí 10 dias de evento no total, onde a cidade inteira ali, o centro da cidade se veste de SXSW. E é muito bacana, porque diferente de outros eventos que você vai
num galpão ou num espaço específico, lá você fica com diferentes lugares onde está acontecendo, desde palestras, workshops, ativações de marcas, exposições. Então, isso é muito legal também, porque às vezes algum profissional que quer tirar algum insight ou fazer algum benchmarking para aplicar aqui no Brasil, um pouco do nosso caso também, esse ano a gente retoma as feiras presenciais, a gente vai retomar a presença na Expo Shopping, que é a maior feira e exposição de shopping centers. Então a gente vai estar com um stand lá da Safira. Então como é que a gente pode ir com um olhar também de novidades ali dentro do que está sendo mostrado, né? Então hoje o SXSW é o principal evento de tendências, tecnologia, inovação e criatividade. E o interessante é que eu conversei com várias pessoas lá que já estão indo pela terceira, quarta vez ao SXSW e que já foram a Web Summit, que é um evento super conceituado também em Lisboa, já foram em TechCrunch no Vale do Silício, fizeram algumas outras viagens focadas em nichos e em festivais específicos e falam que nenhum é tão direcionador, tão driver de tendências e de movimentos como a SXSW, que ele é realmente a mola propulsora para todos os eventos que vão se desdobrar ao longo do ano. Eu fiquei assim, surpresa, eu já sabia da magnitude, mas ouvir de pessoas que vivem também esse ecossistema é bem surpreendente, né? Eu não tinha noção, exatamente. Eu acho que só esse ano, na verdade eu conheci, como eu falei no passado, por causa da questão online. Esse ano eu tive noção do tamanho que é isso, assim, mesmo que alguém me contasse, ainda mais porque quando as pessoas falam sobre tecnologia, né, eventos de tecnologia, tem um monte por aí, né, tem Campus Party e tal, tem muita coisa acontecendo, só que ele não é de tecnologia de geeks, nerds e TI somente, só quem trabalha com, sabe, informática, TI, computação, robótica, eu achei isso fantástico. Você traz música, você traz cinema, e você também fala de tecnologia e tendências e tal, mas com um olhar mais humano, né? Foi isso que eu tinha entendido. E como você falou, com uma cidade respirando o evento, ao invés de ser um galpão e lá uma palestrinha que você está com o seu ouvido lá, né, no fone. Achei muito legal você falar. Conta aqui para o pessoal que você ficou louca com a programação, que você ficava tentando ter plano A, B, C, D, E, de priorização para poder ir, porque você quer atender tudo e é impossível, até porque as coisas são longe, né? Conta aí para gente. Não, assim, é impressionante porque é do tipo de 20 palestras acontecendo ao mesmo tempo e não estão acontecendo no mesmo local físico. Então, assim, exige um nível de planejamento e organização, não só dos conteúdos, mas da logística, né? Você tem que falar, bom, eu quero ver tal assunto, mas espera aí, esse é no hotel X. E o próximo eu tenho a opção A, B e C. Então, talvez eu vou ter que ir na C, que é no hotel X também. Então, assim, é uma doideira. E o mais engraçado de tudo é que, assim, quem me conhece sabe que eu sou extremamente planejada, organizada. Montei uma planilhona com plano A, B, C, D, E. Sinalizei o que era online para eu poder ver depois, para priorizar os que ficam físicos. Depois eu vou falar disso também, mas o mais legal e mais surreal, assim, para mim, é que no primeiro dia eu segui o meu roteiro. No segundo dia, eu segui um terço do meu roteiro. No terceiro dia, eu já não estava... Entendeu? Você já começa a acompanhar os grupos e isso foi muito legal, né? A gente formou, acho que pela primeira vez na história do South by, um grupo de mais de 200 mulheres, executivas e empreendedoras, só mulheres que estavam indo para o South by. E foi um grupo tão gostoso, sabe? É o sentimento de sororidade ali total. Era o dia inteiro, tipo, agora a gente vai para a palestra tal, essa aqui tá muito cotada, venham, tá muito legal. Pô, compartilha comigo as anotações dessa outra palestra. Então, isso foi muito legal, porque ao longo do dia a gente ia sabendo do que estava rolando e não necessariamente era aquilo que a gente planejou, porque a gente fez vários pre-works e reuniões e cada uma ia contando o que tinha visto. Mas o mais legal é esse, é você ir no flow do evento, sabe? Você tem que ter uma trilha, óbvio, um objetivo para você também não viajar. Mas o mais legal é você ir descobrindo, sabe? Palestras, temas, pautas que depois possam ter, que obviamente vão ter alguma aplicabilidade na sua realidade, né? Então isso é muito legal.
E eu imagino assim que justamente como tem um público muito diverso, né, nesse tipo de evento, também tem assim curadorias, vamos dizer, onde se pode fazer um planejamento para um objetivo em específico e uma outra pessoa com um objetivo completamente diferente está no mesmo evento, consumindo teoricamente o mesmo conteúdo, mas criando ali como se fosse uma trilha, né, dos vários dias de participação de evento, completamente diferente uma da outra, né? E eu, por exemplo, à noite você se divertia, mas ao mesmo tempo isso ainda era parte do evento. Você estava lá num evento à noite de happy hour, que os brasileiros se juntavam, eu vi, mas ao mesmo tempo, ainda assim, não é uma coisa completamente desconexa. Você não estava só saindo para passear. Você fazia parte de um evento, tinha um ecossistema ali, tinha com certeza muita conversa ali do que tinha acontecido no dia. Então, isso me chamou muita atenção. Eu nunca participei de um evento, né, que não fosse assim, né, não seja uma empresa específica, mas evento onde reúne-se vários executivos de várias empresas, onde as pessoas saem à noite para continuar no evento, né? Eu achei muito legal isso. Ou sai para jantar, né? Música, tá tudo muita música, achei muito legal isso. Eu acho que o fato de tudo ser ali a pé e tá todo mundo muito próximo, então isso é uma super dica também, se hospede mais próximo possível do ACC, que é o Convention Center, onde é a matriz ali, onde é a maioria, o hub, né, as principais palestras, é ali que é o credenciamento. Então, facilita a dinâmica do dia a dia, porque às vezes final do dia, eu vou contar um pouco de como é que é o dia para vocês entenderem um pouco da dinâmica, né? Então, eu acordava mais ou menos umas 6h30, 7 da manhã, porque eu sou uma pessoa que já acorda cedo, então o reloginho já acende. Eu começava a trabalhar, porque na companhia a gente criou um Instagram fechado só para os colaboradores da companhia. Então, um pouco do conteúdo que você viu ali, que eu fui postando, eu fazia exatamente a mesma postagem, obviamente com viés, né, para a companhia, para que a gente pudesse democratizar o conhecimento e a visibilidade para todo mundo de como é participar de um evento como esse, né? Eu, né, da minha posição privilegiada, que pude estar lá, eu acho que era o mínimo que eu poderia fazer para poder apresentar isso para todo mundo, né? Trazendo um pouco desse knowledge transfer sendo feito real time ali, né? Exato. Então, assim, acordar cedo, fazer todas as postagens ali para conseguir enviar o conteúdo das minhas anotações para o nosso time que ficou aqui. Então, a gente deixou uma parte do time de gestão, de comunicação interna e de inovação a postos para pegar as anotações da gente e transformar isso numa newsletter, num resumo de conteúdos que a gente tinha visto, né? Então, assim, foi meio insano, mas foi muito bacana. Assim, a gente recebeu elogios super legais da gente estar podendo devolver isso para as pessoas enquanto a gente estava lá, né? Então, o início da manhã era trabalhar ali, produzir conteúdo e devolver para a companhia, não de forma densa, obviamente isso a gente vai fazer depois, mas de forma ali ao vivo, para a gente também sentir um pouco do gostinho e pegar os insights. Depois a gente tomava um banho correndo, engolia uma comida e ia para a primeira palestra, que começava às 10 horas da manhã. Então você tinha uma palestra de 10 às 11, a próxima era de 11h30 a meio-dia e meia, a próxima era de 1 às 2, sempre intervalo de meia hora. Depois a outra era 2h30 às 3h30 e depois a próxima era de 4 às 5. Então, se você quisesse, você via ali 5 palestras seguidas no dia, o que era tipo missão, assim. Eu acho que eu fiz isso uns 2 dias de 6, porque são 6 dias inteiros de evento. No final você fica completamente exausta, psicologicamente e fisicamente. É uma maratona. E aí no final do dia você acaba às 5, provavelmente você já emenda num happy hour de alguma empresa ou alguma ativação em alguma casa que está rolando algum show, alguma exposição, algum happy hour onde as pessoas se juntam para continuar conversando sobre os temas que foram falados ao longo do dia. Então isso é muito legal, porque você está sempre vivendo ali o evento, insights, trocando, conhecendo gente. E foi numa dessas, inclusive, que eu e o Marcos a gente se esbarrou, que era num happy hour dos brasileiros. E dali você ia e emendava no bar do piano com duelo e voltava, enfim, 11 e pouca para casa para dormir, para acordar cedo no dia seguinte, e isso se repete. Então, assim, é muito legal, porque é realmente muito diferente de qualquer outro evento que eu já tenha participado, né? Tanto é que você disse num post seu que era a sua Disney, você encontrou a sua Disney, né?
Exatamente, essa é a minha Disney. Porque assim, acho a Disney legal, mas eu não sou a super freak Disney, confesso. Aham. Então, assim, ali pra mim é a minha Disney. É conteúdo o dia inteiro, conhecer gente, conversar com um bando de. Assim, eu acho que eu nunca conheci tanta gente num curto espaço de tempo, sabe? Em 6 dias, tanta gente que eu voltei e a semana passada eu fiquei fazendo, tipo, sabe, backlog do networking que eu fiz para conseguir lembrar de todo mundo que eu me conectei. Eu saía tirando foto do crachá. Tipo, posso tirar uma foto do seu crachá? Terminava de falar com a pessoa, deixa eu tirar uma foto do seu crachá para eu lembrar depois que a gente falou sobre Hum, isso. Então é muito muito legal. interessante. Ah, é muito legal. E você falou uma palavra aí quando estava explicando para a gente sobre essa democratização, né? Sabe que eu lembrei do Rio Innovation Week. Há pouco tempo atrás, para quem não sabe, teve um evento, claro, nem se compara, em números, em proporções, né? Mas foi um evento que já foi o maior da América Latina, do jeito como foi. E foi no Rio de Janeiro, também ia acontecer um ano, e aí teve pandemia, ia acontecer no outro ano, aí foi adiado, enfim, aconteceu nesse janeiro. E nós duas estivemos lá, né? A gente se encontrou lá depois de muito tempo que a gente não se via. E também o Innovation Week tinha um público assim muito surpreso daquilo tudo está acontecendo, um público que não frequenta muitas vezes eventos como esse, e que para algumas pessoas era meio esquisito, mas para outras, como eu e você, a gente comentou isso, né? Estava democratizando, né, o conhecimento, acesso a essas palestras, a esse tipo de conhecimento, as várias tendas. O MIT estava presente no Rio Innovation Week. Então, assim, olha Muito que legal. bacana, né? Então, o Rio de Janeiro sediando um evento que já se consolidou como, em uma edição, o maior da América Latina para, nesse caso, era tecnologia, empreendedorismo, né? Mas, assim, são vários eventos, como a Tati também está explicando, são vários eventos dentro de um evento. Quando toma uma proporção desse tamanho, e aí tem as empresas, tem as ativações, tem as palestras, tem essa parte de networking, mas muito legal. Eu já estou muito com vontade de ir nesse que você foi no ano que vem. É muito legal. Eu até queria saber, assim, uma das coisas que no Innovation Week a gente falava muito era de quem estava presente. Né? Tinha lá, que nem você, gerentes de empresas, diretores de empresas, pessoas que estavam ali fazendo negócios, ou captando investimento, enfim. Tinham estudantes, no Innovation Week tinha muitos estudantes de vários lugares do Brasil, tinham comitivas, né, do Norte, Nordeste e tal. E tinha os famosos do poder público, tinha os famosos do mundo do empreendedorismo, né? Quem curte, sei lá, um Shark Tank da vida, uma coisa assim. Então, rolou muito isso no Innovation Week. Como é na SXSW? Tem muita gente famosinha também, tem os frequentadores, os famosos eles estão sempre nos palcos falando. Conta um pouco como é que é esse furdúncio aí de público com celebridades, assim. Eu acho que o mais legal, assim, é que os famosos palestrantes, por exemplo, eles não são famosos óbvios aqui para o Brasil. São famosos óbvios no ecossistema, talvez, de inovação lá de fora, ou para outras indústrias. Então, assim, eu conheci muita gente bacana, por exemplo, da indústria de games. Então, um cara super bacana, que era ex-VP da Nintendo, uma outra VP do Xbox, então dessa vertical, que foi incrível a palestra dela. E aí tem também figurinhas já carimbadas das edições do SXSW, que são super esperados, lançando os seus reportes de tendências e futurismo, como a Amy Webb, que é uma super famosa, talvez eu acho que a futurista mais famosa que lança todo ano o seu Tech Trend Report. Então, eu acho que o Rohit também, falando das 10 não óbvias mega tendências, é super legal. E todos esses, eles disponibilizam de forma gratuita e aberta os seus relatórios de tendência. Então, depois eu posso te enviar o link para disponibilizar para todo mundo também. Então, Acho que acho é uma que coisa são. legal da gente, né? Pessoal que está assistindo aí, escreve aí se vocês querem, que a gente manda esse material para vocês, mas a gente precisa que vocês interajam com a gente nessa live. E aí a gente. Então, assim, por exemplo, Scott Galloway, que é um professor do Adoro ele. NYU, super, né? Super, mas eu acho que não é uma pessoa tão óbvia, talvez, para quem não está inserido nesse mercado, né? De marketing, de inovação.
Então, eu acho que assim, isso que mais me surpreendeu e foi descobrir também pessoas super bacanas, executivos da Amazon, executivos da indústria de games, uma consultora que ficou 9 anos sendo braço direito do Bezos na Amazon. Eu, pelo menos, priorizei, e isso eu fui instruída e eu acho que foi uma ótima decisão, a optar por assistir presencialmente palestras que não fossem dos speakers mais bombadinhos, né? E mais conhecidos. Porque muitas vezes esses conteúdos, eles estão abertos no YouTube, não exatamente aquela palestra, mas aquele direcionamento, aquele posicionamento daquele executivo, ele já está presente em outras lives no YouTube, em algum artigo que ele escreveu. Então, o legal é você, às vezes, buscar alguém que está em alta no seu mercado, mas não necessariamente já é uma figurinha carimbada e repetida, e que não vai ter a palestra gravada, porque essa foi a primeira edição do SXSW versão híbrida. Até então nunca tinha ficado gravado por conta da pandemia e do ano passado ter sido uma versão 100% online, eles tiveram que se adaptar e aí muitas das palestras eles deixaram gravado. Inclusive tem algumas aqui na minha lista ainda para ver, a do próprio Scott Galloway. Eu vi na sexta-feira de forma online, porque eu cheguei na sexta 11h30 da manhã e a dele era nesse horário, então eu não ia conseguir pegar fisicamente. Então, assim, realmente, acho que essas são as figurinhas mais carimbadas e famosas de lá, né? E falando de pessoas, assim, eu me surpreendi muito com networking, né? Eu estava até almoçando hoje com uma amiga minha que já foi a 2 edições e falou que achava que, assim, o público majoritariamente era liderança, média liderança, né? E eu fiquei muito surpresa, porque, assim, eu tive contato e eu estive ali com alta liderança, não só de corporações, eu conheci majoritariamente alta liderança, não só de corporações, como líderes de empresas, de negócios, dentro de alguma indústria. Então, assim, me surpreendeu muito o networking, principalmente o fato dessas pessoas estarem muito sem crachá lá, né? Então, eu acho que diferente de outros eventos, como, por exemplo, a NRF, que é o principal evento de varejo, acontece todo ano em Nova York, ele é um evento super elitizado, digamos assim, né? Com aquela e que as pessoas dão carteirada, Nova York, né? Exatamente, né? A vanguarda do varejo. E isso eu estava vendo até uma outra pessoa que frequenta dizer, né? Que eu nunca fui presencialmente, mas ele falando, o South By é engraçado, porque as pessoas estão muito sem crachá, elas estão muito abertas, sabe? A um novo, a conhecer gente nova, a estar exposto a novos conceitos. Então, e eu acho que a alta liderança hoje das companhias, o C-Level, eles estão precisando estar sob esses estímulos, sabe? Eu acho que o mundo está pedindo isso, né? E a própria Amy Webb falou sobre essa repercepção, né? Como a gente precisa estar repercebendo a realidade sobre esses novos estímulos. E muito legal você falar disso, porque não foi uma sacada que eu tive sozinha. Agora eu estou ouvindo você falar, mas realmente, eu estava pensando aqui, assim, esses outros eventos, você falou da NRF, né, e um evento super bacana. Eu iria, obviamente, mas eu não trabalho com varejo especificamente para estar numa feira de varejo daquele porte, daquele tipo, mas é óbvio que eu iria porque é negócio. Né? Toda feira, todo evento desse tamanho, óbvio que você faz um excelente network, você aprende muita coisa, você aplica, você faz benchmark, mas o que você falou, não sei se me corrige, tá, se eu estiver errado, mas é mais hipster, assim, o SXSW, né? Ele é mais cool, assim, exatamente, a galera tá assim, despreocupada, sabe? Sabe, todo mundo... O look, né? Até o look. Completamente, assim, zero formalidade, tanto na abordagem, todo mundo quer estar junto, até de gente famosa, né? Você tá lá com pessoas famosas do Brasil, mas que lá é todo mundo junto, né? Almoçando, papeando, fazendo workshop do lado do presidente da Danone no Brasil, conversando com o pessoal que tá construindo o hub verde da cidade de Matarazzo, até pessoas que estão trabalhando no letramento de racismo aqui no Brasil e prestam consultoria para empresas, até pessoas que estão lançando filmes brasileiros e querem
uma parceria com um shopping para de repente alavancar isso, até até empreendedores que estão lançando algum produto novo, um novo tratamento capilar e quer, né, que nasceu nativo digital e agora quer montar a sua loja conceito em shopping center. Então, assim, o networking, ele pode ir desde algo específico que eu possa usar no meu negócio e algo que você também vai vendo como isso poderia se encaixar. Inspiracional, né? De forma inspiracional, até você repensar ações da sua própria companhia, né? Então, por exemplo, nesse workshop que eu participei, foi até mediado por algumas brasileiras, que foi super legal, 3 mulheres maravilhosas brasileiras falando sobre o radar da antifragilidade. Era um framework assim de 8 frestas assim, que você poderia aplicar e melhorar dentro da sua companhia para estar melhor posicionado dentro das práticas do ESG. E aí eu sentei do lado desse presidente da Danone e fui contando sobre as ações de reciclagem que eles têm, os compromissos e metas que eles têm de, por exemplo, recolhimento de embalagem na mesma proporção na qual eles colocam embalagem no mundo, né? Então isso faz você repensar ações que você pode trazer e aplicar diretamente na sua companhia, ou até como o seu negócio, como shopping center, pode ser um ativo facilitador para essas indústrias que precisam fazer algum tipo de logística e coleta reversa. Então, assim, o nível de insight, ele vai para muitos lugares, né? É super interessante isso. Se você começa a fazer uma lista, um parking lot de ideias, assim, você volta com um livro de tanta coisa. Agora, né, aqui, com o teu time, o negócio é ver o que faz sentido, priorizar, né, fazer, enfim, plano de ação, né, plano de ação. E aí você estava falando aí dos brasileiros, vamos falar sobre isso. Você me contou, eu estava querendo saber como é que era o tamanho disso, né, de brasileiros lá. E aí você contou que é a maior comitiva fora dos Estados Unidos, ou seja, o maior país que leva a gente para esse evento é o Brasil. Me conta isso, gente. Pois acho que esse ano eu acho que a gente só perdeu para a Inglaterra, se eu não me engano, por conta da pandemia, assim também, né? Acho que a Omicron ali em janeiro ofendeu bastante, né, a possibilidade da gente conseguir levar mais pessoas e estar mais presente no evento. Eu conheço muita gente que queria ir, mas ficou um pouco receoso por conta dessa onda que a gente teve no início do ano, né? Mas graças a Deus, assim, a gente não viu absolutamente nada lá, todo mundo passou livre e ileso dessa doença. Então, realmente a gente tem um time muito, muito forte de brasileiro lá. E brasileiro já é sociável por si só, né? Então, você já ouve português, aí você tá na fila, já faz amizade, já pergunta do que a pessoa trabalha, como é que tá, com quem tá lá. Eu mesma fiquei no quarto com uma pessoa que eu não conhecia, né? Meio doida. Aí a gente se olhou no segundo dia e a gente falou, a gente ousou, né? Aí a gente falou, pois é, a gente ousou, mas deu muito match. A gente se deu super bem, assim, era uma pessoa incrível, veterana de South by, que trabalha com experiências imersivas aqui, presidente da Associação Brasileira de Realidade Virtual, uma pessoa genial, assim, muito legal. E isso é a beleza do negócio, né? Você tá aberto para conhecer e absorver o tanto de pessoas e insights que o evento vai trazer, né? Que legal. Não, já quero ir, gente, já quero. E vem cá, eu vi uns posts teus dos stories que São Paulo marcou presença também. São Paulo também, acho que primeira vez assim, a gente levando oficialmente, né, um estado para lá e participando e fazendo esse dia da criatividade de São Paulo. Então foi bem legal porque o governo do estado, eles selecionaram 10 empresas, acho que de 160 inscritos, 10 empresas foram selecionadas para representar São Paulo e o país, né, tá presente no evento. Então eles montaram um dia lá para falar sobre ESG, sustentabilidade, falar sobre inclusão, falar sobre criatividade. Eu acho que era uma oportunidade de mostrar um pouco mais o poder que o Brasil tem e buscar um pouco mais dessa internacionalização que a gente pouco faz aqui, né? Então, foi bem interessante. Dali também você conhece muita gente,
Nesse dia de São Paulo, também rolou um almoço, um lounge, um happy hour no final do dia. É uma ótima oportunidade para você conectar com os brasileiros também. Fora o clássico happy hour da Globo, também que é maravilhoso, assim, uma estrutura super bacana. E a própria Globo, assim, para quem também quer pegar um pouco de conteúdo, eles são uma plataforma que faz uma ótima e excelente cobertura, já muito conhecida no South by. Não só na plataforma deles online, que é agente.globo.com, se eu não me engano. Lá tem diversos artigos e resumos diários e das principais palestras que eles cobriam. E era muito legal que todo dia de manhã eles soltavam as palestras que eles indicavam para o dia, para você assistir. Então, além eles de faziam toda uma curadoria para você, eles faziam uma curadoria. Então, você tinha muitas curadorias para seguir. A sua previamente, a da Globo, a que várias pessoas iam mandando nos diversos grupos. Então, isso é bem legal. Assim, a curadoria deles. A Fast Company também estava lá, Fast Company Brasil, que é um excelente portal para acompanhar tendências, tecnologias, novos negócios. Então, também estava lá cobrindo o evento, fez vários artigos legais, meio e mensagem, muita gente escrevendo artigo legal. Então, acho que eram algumas que já dá para o pessoal se divertir. Sim, pô, já tem muito conteúdo aqui, a gente já falou, quem quiser, já vai anotando aí. E aí a gente podia entrar num hot topic aqui pra gente, que e aí, quais foram os principais assuntos? O que foi, assim, o must desse ano, o buzz do evento? Eu e você, a gente separou aqui alguns itens, a gente podia comentar sobre eles. O que você acha? Sim, com certeza. Acho que eu vou separar em duas caixinhas, né? Uma tecnologia e a outra a gente fala sobre não tecnologia diretamente, né? Então, acho que de tecnologia não tem outra que não Web3, né? E tudo que envolve Web3, metaverso, tokens não fungíveis, os NFTs, blockchain e tudo ali envolvido nesse universo da terceira geração da internet, né? Então, eu acho que com certeza foi o mais falado, não só falado, mas também exibido, não só nas exposições da feira de novos negócios e startups, mas também teve uma exposição, uma expo dedicada também à realidade virtual, realidade aumentada. Então, falando bastante de realidade estendida. Então, acho que assim, começando por metaverso, né? O que eu acho que eu vi assim de principal dentro do metaverso. E é legal que eu tive até um papo com o executivo do Meta antes de ir para o South by, né, sobre isso. E ele falou assim, falando de alguém que está trabalhando dentro desse metaverso, para lá de 10 anos, assim, eu acho que é algo importante e legal para a gente entender o potencial que isso tem de mudança no comportamento das pessoas, na dinâmica da nossa vida. Mas assim, que realmente a gente vai colocar um óculos que vai nos levar para um ambiente digital e que eu vou consumir muitas horas do meu dia dentro desse ambiente, ainda é uma realidade muito longínqua, né? Então, porque o headset, o próprio óculos, o hardware que te leva hoje para esse metaverso, essa realidade virtual do metaverso, ele ainda é desconfortável. Ele ainda não é algo normal de você ficar o dia inteiro. E eu achei super interessante uma provocação do próprio Scott Galloway na palestra dele, falando sobre o que ele acredita que hoje é o principal metaverso, que é isso aqui, são os AirPods. Para ele, o poder da audição, isso sim te teletransporta hoje para uma outra realidade. O poder da audição gera muito mais aproximação e intimidade. Então, ele falou, ele é um podcaster, ele tem 2 podcasts, eu acho, e ele falou, muita gente vem falar comigo como se eu já fosse amigo, como se eu já fosse próximo dele. E aí eu percebo que esse cara é o cara que me escuta sempre no podcast. Então, ele já tem esse nível de intimidade. Então, ele acredita hoje que, por exemplo, a própria Apple está muito mais bem preparada para entrar no metaverso, porque ela é dona hoje dos principais
hardwares, né, como o iPhone, como o próprio AirPod, que nos teletransportam para uma realidade virtual, seja através da audição, seja através da imagem, com o próprio celular, né? Seja através de games, que você hoje já joga pelo próprio celular. Você às vezes não precisa nem do console ali, né? E hoje, sem dúvida, os games, né, a indústria de games é um metaverso. Eles já estão construindo esse metaverso. É o mais próximo do que a gente fala que vai ser no futuro o metaverso, né? O mais próximo que temos hoje, tangível. Né? Sem dúvida alguma. Então, essa geração que nasceu e que vem consumindo e vivendo cada vez mais essa realidade virtual, é ali que a gente precisa estar atento, né? Porque são essas pessoas que vão ditar o comportamento do consumidor de amanhã, né? Então, acho que é isso que a gente precisa ficar de olho dentro dessa esfera do metaverso. E eu acho que, assim, as grandes questões são também a parte de segurança, de ética dentro do metaverso. Então, várias palestras falam para a gente sair um pouco desse buzz da tecnologia e que o metaverso vai ser, e como que a gente vai regulamentar o metaverso, né? Como que a gente vai aplicar toda essa boa conduta, fazer uma governança dentro do metaverso. Então, acho que passa um pouco por isso. Como que a gente vai conseguir administrar as nossas diferentes identidades dentro do metaverso? Como é que a gente vai transitar de um metaverso para outro, que é a questão da interoperabilidade, né? Então, como é que a gente ainda vai conseguir levar essa mesma identidade de um lado para o outro, né? Então, o que você está falando, tudo muito mais complexo esse tipo de discussão do que a tecnologia em si. A tecnologia vai ser encontrada, vai ser melhorada, isso é fato, né? Mas todos esses aspectos que precisam de discussão humana em relação a como vai ser, como você disse a palavra, governança, realmente isso é o mais desafiador, eu acho, né? Por isso que eu acho que, assim, o que mais me anima a estudar e me aprofundar e a pensar nas possíveis aplicações hoje são através da tokenização, do blockchain e olhar para essa parte da terceira geração da web, né? Então, eu acho que, assim, a gente vai precisar muito mais do que ir além desse hype das figuras e das artes digitais supervalorizadas e ir muito mais para a essência do que esse token vai possibilitar nos mercados, né? O potencial que essa certificação tem na autenticidade de negócios ou até no pagamento, no reconhecimento de royalties de artistas, então falando na aplicação no universo da música, falando na aplicação dentro de indústrias como por exemplo, os próprios criadores de conteúdo. Então, falando bastante sobre essa descentralização que essa rede da blockchain vai proporcionar e que vai empoderar cada vez mais esses criadores de conteúdo que hoje perdem muito da sua mídia para essas plataformas que ficam com grande parte da audiência dos dados e dessa remuneração, porque eles pagam para isso, né? Então, eu acho que isso é o que mais me intriga, pensar como cada uma das indústrias vão precisar ou podem se apropriar desses benefícios da descentralização que a Web 3.0 vai trazer, né? Legal. Então, isso tudo foi no âmbito tecnológico. Tecnológico, acho que na outra caixinha. Na outra caixinha, eu acho que o mais legal de falar primeiro, eu achei super interessante que eu entrei para ver uma palestra do cara que cunhou o termo metaverso, que foi o Neil Stephenson, e ele não falou de metaverso. Ele falou sobre o novo livro que ele está escrevendo sobre as urgências climáticas. Então, assim, essa pauta, exatamente, essa pauta do ESG ligado à sustentabilidade e essas urgências climáticas que a gente tem no mundo para realmente
né, garantir a perpetuidade da nossa nação, isso foi muito forte. Palestras como a própria Amy Webb, a famosa futurista. Então, realmente provocando como que a gente consegue eliminar essa produção aí de CO2 na atmosfera. Então, isso é algo que é importante realmente e as empresas precisam começar a agir. Não tenho como não falar de shopping center. Eu fui num painel super bacana, mediado ali por um executivo do eBay, falando sobre 3 principais tendências pós-Covid que impactariam a forma como a gente compra, né, e comercializa produtos. E foi bem interessante que ele falou bastante sobre a ressignificação do empreendedorismo e da venda. Então, muitas pessoas passaram a vender produtos na internet ao longo da pandemia, seja para fazer uma renda extra, porque perderam a sua fonte primária de renda, seja porque precisam de uma renda extra, muitas mulheres empreendendo, fazendo venda de produtos usados. Eu acho que isso vai também muito para o lado da sustentabilidade, do consumo consciente. Então, a gente tem vários estudos falando do quanto de água a gente gasta para produzir uma nova calça jeans e o quanto de água a gente está utilizando comprando uma calça jeans usada. Então, assim, eu acho que essa compra mais consciente ao longo dos anos vai crescer e muitas pessoas, né, se tornando pequenos novos empreendedores das suas pequenas novas marcas. Outra coisa que eles falaram que também é super legal é esse retorno do antigo, do nostálgico, falando sobre esse futuro dos colecionáveis. Eu acho isso genial. Assim, o que eu vi muito em várias palestras foi falando sobre o poder da comunidade. Então, eu fui em palestras desde executivos do TikTok, neurocientista estudando o vício, né, e por que certos vídeos viralizam e como que isso, e quais são as sensações que isso desperta nas pessoas, falando sobre o próprio Reddit, que é uma grande plataforma de comunidades muito forte nos Estados Unidos e que é uma grande comunidade de colecionadores. No Brasil, não vibrou, né? Acho que a galera mais tech, assim, os desenvolvedores que são mais ativos no Reddit, assim. Mas super interessante, falando sobre os colecionáveis, falando sobre, por exemplo, várias indústrias emergentes dentro dos colecionáveis, como sneakers e tênis da Nike, Jordan, e que filas para poder comprar o modelo XYZ que o Michael Jordan usou no jogo tal, cartas do Pokémon, por exemplo, cards de basquete da NFL. Então, assim, tem várias comunidades que são muito fortes e são consumidores muito fiéis e que se reconhecem entre si, que consideram o outro da sua comunidade como uma pessoa com quem você pode fazer negócios, alguém que você pode confiar. Então, como isso pode impactar, e eu também já fazendo esse match com a indústria de shopping center, pensando que a gente é um ativo ali físico que está inserido numa comunidade. A gente faz parte de uma comunidade dos moradores do entorno, né? Que usam o shopping center como sua segunda casa. E o terceiro, muito bacana, foi falando sobre o social selling, o poder dos influenciadores e da influência nessa divulgação e nessas vendas. Então, realmente algo que vem crescendo e eu acho que a pandemia potencializou, porque a gente também está mais tempo conectado hoje em dia. E realmente o quanto esses influenciadores de fato movem ponteiros para consumos de marcas, né? Então acho que isso é bem interessante. Influenciadores de live commerce, eu conheci uma brasileira influenciadora, ela é especializada em live commerce, estava lá no SXSW. Então olha, né, os nichos que já estão surgindo hoje em dia. Muito legal. Muito legal. Não tem como sair desse evento, né, sem estar com a cabeça assim borbulhando, né, fervendo, você querendo fazer alguma coisa diferente, aplicar alguma coisa diferente no seu trabalho, intraempreender, empreender, abrir um negócio, né, você fica meio que com um sentimento de revolução, assim, quer fazer alguma revolução
nos próximos tempos aí na minha vida ou no meu ambiente onde eu sou inserido, né? Isso é muito legal, um evento é capaz de fazer isso, né? E isso foi muito legal você ter falado no início, porque isso ainda acontece mais ainda quando o evento é presencial. Com certeza esse brilho nos olhos aí que acontece, né? Esse contato, essa coisa, esse calor humano, ainda é diferente isso do online, né? E olha que é engraçado a gente falar isso, mas ao mesmo tempo a gente está falando de metaverso e que vai trazer uma experiência. É muito louco isso, é muito louco. E aí, eu queria, assim, se quiser beber uma água, não sei. O que isso tudo que a gente está falando, como é que pode, né, a gente achar que um evento desse é só para grande liderança, é só para um diretor de uma empresa, um gerente de uma empresa que trabalha com isso, trabalha com marketing ou trabalha com, né, inovação? Não, se a gente pensar que qualquer uma dessas coisas que a gente falou se aplicam ou impactam a vida de qualquer ser humano nessa terra, né? Então, você falou, não é para amanhã. Certas coisas não são para amanhã. Se a gente está falando de metaverso daqui a 10 anos, assim como a gente imagina 10 anos atrás, a gente está falando sobre tudo que é a potência de um smartphone hoje, né? O que a gente faz no smartphone hoje? Tudo. O que não se faz, né? Só que há 10 anos atrás não era possível de uma pessoa comum imaginar. Quem trabalhava com isso, sim, mas que uma pessoa comum não imaginava. Então, é um grande convite, na verdade, né? Se a pessoa está aberta, independente da profissão dela. Olha, no Innovation Week, como tinha aquela tenda lá de health techs, né? Cara, eu fiquei assim, amei que muita gente que teoricamente não estaria num evento assim, estava lá. A minha ginecologista, eu lembro que eu tinha ido no dia anterior e tal, ela, eu quero assistir todas essas palestras e tal. Só que é o mesmo evento que eu estava de negócios, então, pessoas de diferentes profissões, pessoas de áreas que teoricamente não são as áreas óbvias de negócios ou de tecnologia ou de inovação, mas estão buscando para qualquer área que seja, né? Os médicos falando de cannabis, lá provavelmente teve assuntos de cannabis também, que é o assunto do momento, é um buzz, né? E aí você traz alguma coisa, né? Você se diferencia também, o teu negócio vai ser diferenciado, o jeito de você trabalhar vai ser diferente, com certeza. Até o jeito de fazer dinâmica, né? Ou algum exercício que você passou lá, você pode agora fazer com o seu time, já que você é uma gestora dentro do teu trabalho, né? Isso é muito legal. E aí, assim, a gente tem como, não sei se você tem como, a gente já falou ao longo aqui, mas enumerar alguns sites, canais, Instagrams, pessoas de conteúdo, alguns aqui que a gente possa dizer uma listinha para as pessoas estarem conectadas com esses canais ou essas pessoas e estarem mais por dentro desses assuntos que a gente está falando. O que você listaria aí, assim, de cabeça? Sim, eu acho que, assim, canais que cobriram o evento, por exemplo, Meio Mensagem, Globo e Fast Company, eu acho que falando sobre tendências no geral e comportamentos, eu acho que a própria Fast Company Brasil tem uma curadoria muito bacana, o próprio MIT, que teve, né, o stand lá dentro do Rio Innovation Week, foi super, tem um material muito bacana para se acompanhar, né? Então acho que seriam veículos interessantes de citar, fora alguns lá de fora, mas acho que aqui no Brasil tem um repertório bem bacana, coberto por eles. Eu acho que, falando sobre futurismo e tendências, a gente tem esses relatórios abertos dos principais conhecidos aí e cabeças-chaves do SXSW, como a Amy Webb, o Rohit Bhargava, com as suas 10 não óbvias megatendências, e o Scott Galloway também com as suas predições aí que ele fez ao final do ano passado e também está aberto aí para consultar no mercado. E a própria palestra da Amy Webb foi uma das únicas, se não a única, do SXSW que está aberta no YouTube, tá? Então dá para ver a palestra full dela dentro do YouTube. Muito excelente, vou assistir. Deixa eu até te fazer uma pergunta. A gente não tinha nem falado isso em roteiro nem nada, a gente nem tinha falado isso antes, mas me veio aqui. O que você acha que tem de parecido ou não tem de parecido com um evento grande de TED, assim?
Porque tem os TEDs grandes, né? Os principais TEDs, tem aqueles TEDs TEDx menorzinhos, mas os TEDs grandes, os TEDs nos ramos principais, com os grandes, o TED que o Bill Gates participou, quando teve aquele vídeo, né, o da pandemia e tal. Como é que você vê assim, esse evento frente, né, conteúdos assim, que são colocados, ou, sei lá, você viria um Bill Gates falando aquilo que ele falou naquele TED num evento como esse, o SXSW? Ou são coisas diferentes, assim? O estilo do falando. Veria. Acho que as pessoas estão bem, assim, abertas lá, né? Então, a linguagem ela é muito democrática, o público convidado é muito democrático. E, então, eu acho que é um dever deles fazer cada vez uma curadoria que atraia. Então, por exemplo, esse ano, eu acho que eles sofreram bastante também, né, por conta da pandemia e desses 2 anos aí de não acontecimento do evento presencial. Acho que isso deve ter impactado bastante para eles, não só a nível de palestrantes qualificadas, mas também a nível de exposições e casas. Então, algumas marcas, né, quem foi há outros anos, falaram que não tinha não era tão elaborado quanto outros anos as ativações, ou a própria feira de exposição das startups não tinha tanta inovação assim quanto a nível de exposição, que não, obviamente, o produto, né? Mas eu acho que foi um pouco esse efeito, assim, pandemia próximo. O orçamento, né? Exatamente, exatamente. Mas eu vejo, sim, eles trazendo e é bem diverso, assim. É o que eu falei. Eu acho que o mais legal de tudo também é você ver essas não tão celebridades, sabe? Que vão te trazer insights, às vezes direcionados para a sua trilha de aplicação. Você falou até dos médicos. Lá tinha uma feira só focada em wellness, em bem-estar. Uma expo que ficou 2 dias seguidos só, né, expondo produtos e serviços ligados a isso. Lá. Eu estaria com certeza lá. Não, tinha e dentro da trilha de medicinas alternativas, que você falou de cannabis, a buzzword desse ano da XSW foi psicodélicos. Não é nem mais cannabis. São os psicodélicos agora, esses retiros psicodélicos, que ainda não viu aquela série da Amazon Prime com a Nicole Kidman, dos 9 estranhos. É bem interessante, é exatamente isso, falando sobre o poder do uso dos psicodélicos para cura e para transformação de traumas ou de transformações que você queira fazer na sua vida profissional, pessoal, enfim. Não foi uma trilha que eu busquei presencialmente, mas eu já selecionei alguns para ver online porque eu fiquei super curiosa para conhecer. Como cultura geral, né? Como cultura geral, porque realmente foi o assunto mais falado quando se olhava para bem-estar lá, né? Então, é muito diverso. A trilha que você pode realmente correr dentro do evento vai te trazer um insight, você vai viver um South by completamente diferente do que o meu, do que o outro, que seguiu uma trilha às vezes muito high-tech, o outro seguiu uma trilha mais focado em metaverso, o outro seguiu uma trilha de futurismos e tendências. Então, isso eu acho muito, muito, muito interessante. E no final, poder fazer essas rodas de conversas, essas trocas, até mesmo na empresa. Eu falei, bom, eu não vou voltar aqui a dona da verdade pregando várias tendências específicas que a gente vai aplicar. Eu vou trazer provocações estruturadas e eu vou colocar todo mundo para trabalhar, sabe? Vamos todo mundo entrar numa mesa aqui e fritar a cabeça comigo, para a gente poder desenhar cenários e possíveis aplicações de curto, médio e longo prazo e o impacto que isso pode ter no nosso negócio e como que a gente quer desdobrar possíveis ações e possíveis projetos em cima disso, né? Olha, que legal. Gente, muito bom. Eu sou muito fã desses eventos, eu acho que assim, são oportunidades da gente dar um salto quântico, assim, tanto de conhecimento, de relacionamento, insight. Então, assim, um evento, uma imersão, tudo que é imersivo, né? É uma imersão ali, alguns dias, é um salto quântico dos ganhos ali que você vai ter. Ah, é muito legal. Tati, eu amei nosso bate-papo. Já tem 1 hora que a gente está falando aqui, nem parece, é muito rápido. Nem parece, assim, passou muito rápido.
Tem alguma coisa no seu roteirinho que você acha bacana a gente ainda cobrir, falar, que a gente não tenha passado aqui? O que você acha? Acho que a gente passou nos principais pontos, mas a única coisa que a gente não falou aqui, e enfatizou, e foi muito, muito, muito enfatizado em todas as palestras, eu não quero ser redundante, porque acho que muita gente deve ter visto isso já, mas é que no fim das contas, em cima de tanta tecnologia, de tanta inovação, de tanta tendência, de tantos movimentos, tudo sempre acaba nas pessoas, de pessoas para pessoas, né? Então, vários dos futuristas abordaram isso. Então, o Rohit falou que realmente as pessoas que entendem de pessoas são as que têm mais sucesso. O próprio Reed, o ex-VP da Nintendo, falou sobre a principal competência do líder do futuro. É ser um líder mais humano e muito bom de comunicação verbal e escrita. Então, saber se comunicar e se relacionar. O próprio Scott Galloway, que é um cara super crítico ali, duro, ele fechou a palestra dele falando, olha, se eu pudesse dar uma dica, o principal insight do mundo pós-Covid é que os relacionamentos são a chave de tudo. A gente se relaciona no nosso trabalho porque a gente gosta disso, desse reconhecimento, a gente se relaciona com os nossos amigos, que a gente gosta desse conforto, dessa troca, com a nossa família, por esse amor, por esse cuidado, pelo carinho. Então, assim, eu acho que o principal insight que um evento presencial traz, a máxima potência, é o poder do relacionamento, das pessoas, da conexão. Eu acho que isso realmente transforma negócios, metaversos e vidas, né? É isso. Não, muito legal ter falado isso. Por acaso, semana passada, eu fiz um post aqui no meu Instagram falando, né, que assim, B2B, B2C são siglas extremamente conhecidas, as pessoas já falam isso há tanto tempo. E de um tempo para cá, o mercado inventou uma sigla nova, né, que é o H2H, né, Human to Human. Né, a gente precisa entender que por trás da empresa, né, do cliente, sempre é uma pessoa, que é o que você está falando. Se a gente entende de pessoas, já é meio caminho andado, já é muito que a gente já faz. Então é human to human, e qualquer coisa que a gente tenha falado hoje aqui, se não for para as pessoas, né, para que está sendo feito, foi por isso que a gente estava até falando, né, a tecnologia se faz, se inventa, se resolve, mas as discussões de como essa tecnologia pode ser usada, né, como uma tendência pode ser aplicada, sem ferir um valor, né, trazendo uma cultura junto, ou estando de acordo com uma cultura de uma empresa, de um país, né, de uma geração. Isso que é muito bacana. E não é uma resposta óbvia, não é uma construção. Isso que é muito legal. Isso que é muito legal. Aqui, ó, tem gente aqui agradecendo, ó, live maravilhosa, conexão humana, parabéns. Obrigada, pessoal, que assistiu aqui ao vivo, foi muito legal mesmo. Tati, muito obrigada por você ter aceitado o meu pedido aí de vamos fazer um review do evento, vai ser legal. Para quem quiser também, quem gostou desse tipo de live, que é um review de evento, eu até mostrei outro dia para a Tati, eu fiz uma assim parecida do Rio Innovation Week, com um dos palestrantes do Rio Innovation Week, né? Eu e Tati estávamos lá como participantes e eu peguei uma pessoa que eu conheço, um amigo, e falei, vamos fazer um review do evento. Então, quem quiser assistir lá no meu Instagram, eu posso até depois botar aqui nos próximos dias, nos stories, para ficar mais fácil para vocês acharem. Tati, muitíssimo obrigada. Adorei a experiência. Adorei que você... Eu estou te ajudando a fazer a sua primeira live no Instagram. Eu fiquei feliz por isso. Né? Porque você é a networker em pessoa. Você é especialista em conectar pessoas. Até lá em Optin, a pessoa me conecta com a outra. Né? Então, isso é muito bacana. Adoro. Eu faço bem. O seu marido até brinca que relacionamento, muita gente tem, network bom, muita gente tem. Aí ele uma vez escreveu para mim, o problema é que se encaixam as coisas que só você pensa, e aí você faz umas conexões e você lembra. Aí ele uma vez falou isso para mim, ele, você lembra, você vai conectando, eu nem lembrava mais de tal assunto. Então, realmente, eu acho que esse é um dos meus dons, digamos assim, e eu quero sempre usar isso para o bem. E se for, por exemplo, para a gente trazer um conteúdo assim bacana, que seja, né? Então, é isso. Muitíssimo obrigada. Obrigada, tá?
Um beijo. Boa noite, gente. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Obrigada, Tati, de Tchau, novo. tchau.